Olá, meu caro viajante cansado, e seja bem-vindo a esta jornada tranquila pelos anais da história. Enquanto você se acomoda para uma noite de sono repousante, eu o convido a se juntar a mim em uma viagem de volta a um tempo passado, uma era de cavalaria e castelos, de reis e rainhas governando vastos reinos de cima de tronos adornados com joias. Antes de começarmos nosso conto, eu adoraria saber de que parte do mundo você está sintonizando esta noite e que horas são no seu canto do globo. Sinta-se à vontade para deixar um comentário e compartilhar. É sempre um prazer ver a diversidade desta sonolenta comunidade amante da história. E se você gosta destas incursões relaxantes no passado, considere se inscrever para nunca mais ter problemas para dormir ou relaxar. Agora, fique confortável, caro amigo. Talvez você esteja aninhado sobre lençóis macios ou enrolado em um sofá aconchegante. Enquanto suas pálpebras ficam pesadas e sua respiração desacelera, deixe que minhas palavras o carreguem suavemente através dos séculos para uma era ao mesmo tempo familiar e estranha, onde espreitaremos por trás das muralhas de pedra de grandes castelos e para dentro das vidas daqueles que um dia ali habitaram. Esta noite viajamos para a Europa medieval, um período que se estende da queda de Roma no século V até o florescimento da Renascença no século XV. Foi um tempo de fé e superstição, de pragas e progresso, de conquistas e cruzadas. Dominando esta paisagem em constante mudança estavam os monarcas, aqueles príncipes e princesas, reis e rainhas que reivindicavam o direito divino de governar pela graça de Deus. De coroas cravejadas de joias a mantos debruados com arminho, as insígnias reais da Idade Média ainda capturam nossa imaginação moderna. Quando imaginamos os governantes de outrora, é muito fácil visualizá-los em uma névoa de opulência inimaginável, sempre banqueteando-se e dançando, caçando com falcões, travando guerras e celebrando a paz, envoltos em sedas e gotejando joias. Mas como era realmente a vida para a realeza da Europa medieval? Como eles passavam seus dias dentro das muralhas de castelos extensos e solares fortificados? Quando deitavam suas cabeças coroadas para descansar a cada noite, que sonhos e pesadelos tremeluziam por trás de suas nobres testas? Enquanto sua própria cabeça afunda pesadamente no travesseiro, eu o convido a se colocar em seus sapatos bordados por um momento. Imagine que você é um rei ou rainha na Idade Média, nascido para uma vida de privilégio e poder inimagináveis, mas também uma vida limitada pelo dever, expectativa e tradição. Cada escolha que você fizer moldará não apenas o seu próprio destino, mas o destino de reinos. Então junte-se a mim agora, caro ouvinte, enquanto caminhamos na ponta dos pés por salas do trono ecoantes e por corredores iluminados por tochas, nossos passos suavizados por juncos espessos espalhados sobre a pedra fria. Vamos espionar conselhos e cerimônias, festas e festivais, nascimentos e engajamentos. No processo, podemos descobrir que a realeza de antigamente era mais humana do que as páginas empoeiradas da história podem sugerir. Nossa primeira parada será o quarto real próprio, aquele santuário mais privado onde os monarcas começavam e terminavam cada dia. Enquanto você se aninha mais fundo no seu próprio casulo macio, vamos afastar as pesadas cortinas de veludo e saudar o amanhecer como eles poderiam ter feito muitos séculos atrás. Imagine, se puder, os primeiros raios de sol entrando por uma janela estreita, brilhando nos fios de ouro de uma tapeçaria finamente trabalhada. Uma lareira suavemente fumegante empresta à câmara um calor sonolento, sua luz bruxulhante dançando sobre as entalhadoras intrincadas de uma enorme cama de carvalho empilhada com travesseiros bordados e peles luxuosas. Tudo está quieto, exceto pela respiração compassada dos nobres adormecidos. Em breve, uma batida suave na porta desperta o casal real. É o Groom of the Stool, o mais íntimo dos cortesãos, chegando para ajudar o rei em suas abluções matinais. Com grande cerimônia, o monarca é lavado, seco e vestido, camada depois de camada. A rainha é cuidada por suas damas de companhia, cada uma beleza de alta linhagem disputando seu favor. As devoções vêm a seguir, pois se espera que o rei e a rainha deem um exemplo piedoso para seus súditos. Em uma pequena capela privada, eles se ajoelham lado a lado para recitar as matinas, as frases em latim bem gastas em suas línguas. A névoa de incenso e o brilho dos cálices induzem um estado quase onírico, uma lembrança de que o direito de governar é um mandato divino, e que até os mais poderosos devem se humilhar perante a Deus.
Mas, apesar de toda a cerimônia, pompa e oração, os monarcas medievais também tinham assuntos mais mundanos a atender. E assim, fortalecidos por sua fé, o rei e a rainha emergiram para enfrentar um dia repleto de deveres e obrigações da corte. Talvez nenhuma governante personifique melhor as contradições da realeza medieval do que a rainha do século XII, Leonor da Aquitânia. Nascida em 1122 em uma das famílias mais ricas e poderosas da França, a jovem Leonor era herdeira de um vasto domínio. Bonita, inteligente e teimosa, era uma das solteiras mais cobiçadas da Europa. Aos 15 anos, ela se casou com o príncipe Luís de 17 anos, herdeiro do trono francês. Foi um casamento prestigioso, mas não feliz. O erudito e piedoso Luís não se adequava à vivaz e mundana Leonor. No entanto, quando o pai de Luís morreu, o casal adolescente se tornou rei Luís VII e rainha Leonor da França. Apesar de suas diferenças, Leonor se juntou a Luís na Segunda Cruzada, liderando um contingente de seus próprios soldados. Este ato obstinado foi bastante escandaloso na época. Vestida em armadura e montada num cavalo branco, ela era uma figura impressionante na marcha para a Terra Santa. A cruzada, no entanto, terminou em decepção, o que apenas aprofundou o abismo entre Leonor e Luís. Após 15 anos de casamento e 2 filhas, o casal buscou anulação. Aos 30 anos, Leonor estava solteira novamente, mas não por muito tempo. Apenas 2 meses depois, ela se casou com o jovem e robusto duque da Normandia, Henri Plantageneta. Foi um romance relâmpago e um movimento político astuto. Quando Henri se tornou rei Henri I da Inglaterra, Leonor se tornou sua rainha e juntos governaram um vasto império que se estendia da Escócia até os Pirineus. Leonor deu a Henrique 8 filhos, incluindo os futuros reis Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra. No entanto, a união foi marcada por conflitos. Henrique era um mulherengo inveterado, tomando amantes abertamente. Ele também era um marido autoritário, restringindo os movimentos e a autoridade de Leonor. A independente Leonor irritou-se com tal tratamento e o casamento se deteriorou em uma guerra fria. As coisas chegaram ao auge em 1173, quando os filhos de Leonor, incitados por sua mãe, se rebelaram contra Henrique. Foi a traição dinástica final. Mas a revolta fracassou e Henrique se vingou. Ele capturou Leonor e a aprisionou pelos 16 anos seguintes, trancando-a em vários castelos reais. Foi somente após a morte de Henrique em 1189 que o filho favorito de Leonor, Ricardo, ascendeu ao trono, e um de seus primeiros atos foi libertar sua mãe sofredora. Com quase 70 anos, Leonor saiu do cativeiro e voltou ao poder. Com Ricardo frequentemente ausente em cruzadas, Leonor atuou como regente, administrando habilmente o reino. A vida extraordinária de Leonor lê-se como algo de um romance épico, um testemunho das complexas realidades da vida da realeza medieval. O poder e o privilégio, o dever e a vida doméstica, a piedade e a política, tudo fazia parte da experiência real. Leonor incorporou essas contradições, navegando por elas com inteligência e tenacidade. Em meio a toda a grandeza e pompa, os governantes medievais deveriam personificar uma piedade profunda e constante. A religião permeava todos os aspectos da vida na Idade Média, e isso era especialmente verdadeiro para os monarcas que governavam por direito divino. Um rei ou rainha era visto como o representante ungido de Deus na terra. Como tal, a realeza medieval era mantida nos mais altos padrões de retidão moral e devoção religiosa. O calendário litúrgico ditava grande parte do ritmo da vida na corte. A Quaresma, em particular, via a dieta real restrita a refeições simples e sem carne, emulação dos 40 dias de Cristo no deserto. As grandes celebrações do Natal e da Páscoa eram o auge da piedade e majestade da monarquia. O rei ou rainha presidia cerimônias magníficas nas grandes catedrais, usando suas melhores insígnias e coroas. Essa exibição pública de piedade era imensamente importante para cultivar a aura de santidade que legitimava seu poder terreno. Talvez ninguém tenha personificado melhor esse ideal do que Luís IX da França,
conhecido como São Luís. Famoso por sua fé devota e estilo de vida austero, Luís jejuava regularmente, usava uma camisa de crina sob suas vestes reais como sinal de penitência e até convidava os pobres para comer à sua mesa. Ele embarcou em 2 cruzadas desastrosas, morrendo de disenteria na segunda. Sua reputação de santidade só cresceu, e ele foi canonizado pela Igreja Católica apenas 27 anos após sua morte. Mesmo os governantes mais piedosos não podiam passar todos os seus dias em oração. O negócio de governar um reino exigia a navegação por uma paisagem traiçoeira de interesses concorrentes e alianças instáveis. Para todos os privilégios de seu status, a realeza sacrificava grande parte de sua autonomia pessoal. A vida de um monarca girava em torno do ritual, com cada hora estipulada por serviços religiosos, cerimônias oficiais e funções da corte. Havia pouca privacidade e liberdade pessoal. Um rei ou rainha raramente ou nunca estava truamente só. Mesmo os aspectos mais íntimos da vida de um governante eram ditados por política. Os casamentos eram quase sempre arranjados com fins diplomáticos em mente, para selar alianças ou reivindicar territórios. Uma vez casados, o principal dever de um casal real era produzir herdeiros para continuar a dinastia. Essa pressão era especialmente intensa para as mulheres, cujo valor era frequentemente medido por sua fertilidade. Imagine o peso dessas expectativas sobre até mesmo os mais nobres ombros. Olhando para trás através das brumas do tempo, quase vemos a máscara cintilante da realeza escorregar, revelando os rostos demasiado humanos por trás das coroas. As vestes adornadas com joias e os estandartes heráldicos não podem esconder as preocupações e paixões de pessoas como quaisquer outras, pessoas que riam, choravam e se enfureciam entre as grandes cerimônias e os retratos imponentes. Enquanto o sol se punha sobre o reino medieval, o castelo se aquietava. O dia de trabalho terminava, e o monarca e sua corte se retiravam para os seus aposentos privados para relaxar e se preparar para a noite. Esses aposentos privados eram o santuário final, onde a realeza podia baixar a guarda, longe dos olhares curiosos. Tapeceiros retratando jardins serenos e cenas religiosas adornavam as paredes, enquanto os tapetes felpudos amorteciam os pisos de pedra. A enorme cama com dossel estava empilhada com travesseiros bordados e cobertores. Um caculo empolgante prometia uma noite de sono repousante. Antes de se deitar, o monarca poderia se demorar sobre correspondência privada em sua escrivaninha ou revisar documentos de Estado uma última vez. Um confessor chegaria para ouvir a confissão real e oferecer uma bênção. Finalmente, com um suspiro cansado, o rei e a rainha se deitariam e fechariam as pesadas cortinas de veludo ao redor deles, isolando-se do mundo. Enquanto o sono descia, nós perguntamos o que preenchia os sonhos desses governantes poderosos. Eles vislumbravam vitórias no campo de batalha, grandes castelos se erguendo de seus reinos, seu legado se estendendo pelos séculos. Ou talvez no sono eles fossem simplesmente homens e mulheres comuns, regozijando, sofrendo, esperando e amando, como qualquer outro. Enquanto mergulhamos no sono, vamos sonhar com Leonor e seu mundo, um mundo de ameias e estandartes flamulantes, de catedrais imponentes e jardins perfumados, de amor e guerra e da eterna dança do poder. Obrigado por se juntar a mim nesta noite. Que seus dias próprios sejam tão doces quanto uma canção de menestrel ecoando pela noite pacífica. Boa noite.